Olá! Boa tarde, pessoal aqui do Instagram, tudo bom? Estamos ao vivo aqui também no canal do YouTube. Deixa eu falar boa tarde aqui pro pessoal. Boa tarde, galera aqui do YouTube também. Estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar, nós temos uma temática para a gente poder conversar nessa tarde de hoje, assim como a gente conversou ontem no nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar como o terapeuta atenderá o seu cliente com várias terapias, né? Então, para você aí que é terapeuta, acredito que vai ser excelente, né? A gente falar sobre essa questão, vai ajudar bastante para você poder colocar isso em prática no seu dia a dia, já com as terapias que possivelmente você já tem. Então, boa tarde, né? Mais uma vez, boa tarde, Nath. Boa tarde, pessoal aqui. O povo tá entrando. O período da tarde, né? É novidade a gente fazer as lives no período da tarde, mas a gente vai sentindo aí os horários. E isso é legal porque você, às vezes à noite algumas pessoas não conseguem e outras têm um pouco mais de tranquilidade no período da tarde, dá pra gente conversar, né? Então hoje eu tô fazendo aqui no período da tarde e amanhã a gente vai fazer à noite às 20 horas. Aí quem não consegue à tarde e tem uma possibilidade aí de participar à noite, fica aí a dica pra vocês, tá? Então, retomando, o que nós vamos falar hoje, né? Então, como o terapeuta atenderá o seu cliente com várias terapias. Já vão colocando aqui as questões de vocês, que aí no final eu vou responder as perguntas que vocês tiverem dentro dessa área. Coloquem aqui para mim também quem são os terapeutas que estão aqui comigo. Se você faz qualquer tipo de atendimento terapêutico, coloca aqui pra mim, né, qual que você atende, se você é reikiano, se você trabalha com cristais, se você trabalha com cromoterapia, se você trabalha com massoterapia, né, astrologia. Qual terapia que você utiliza hoje, né, dentro do seu leque de terapias, pra gente poder conversar. E claro, né, gente, uma das questões todas é justamente a gente conseguir manusear todas essas terapias. Uma coisa que eu percebo, que quem não é da área terapêutica, às vezes não entende quando a gente fala que nós trabalhamos com muitas terapias. Não sei se vocês também sentem isso. Vocês sentem isso também? Né? Por que eu falo isso? Porque às vezes não, né? Às vezes algumas pessoas, elas não compreendem como é que você consegue ser habilidoso em várias terapias. Quando eu comecei nesse universo de terapias, eu também não conseguia inicialmente muito entender como isso funcionava, né? E esse universo das terapias holísticas, ela traz pra gente esse leque, né, de possibilidades. Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que as terapias holísticas, elas vão trabalhar a totalidade do ser. Elas são terapias complementares, deixa eu ajudar aqui no YouTube, pronto. Elas são terapias complementares. Então, elas são ferramentas que o terapeuta tem para ajudar você em todas as suas dimensões humanas que a gente chama, né? Então, na medicina tradicional chinesa, eles falam todos os nossos corpinhos, né? Então, eles vão lá e a gente... O seu cliente, ele chega e ele chega com uma queixa de uma dor de estômago, uma dor de cabeça. E aí ele já foi no médico, porque a gente precisa indicar, obviamente, né, o nosso paciente se ele já passou ali pelo médico. Isso não significa que ele fazendo as terapias, obrigatoriamente ele não tenha que ter passado também pelo médico. Só que o médico vai tratar do corpo físico dele. E os outros corpos que estão também em desequilíbrio, porque quando ele sente a dor de cabeça, aquela situação chegou no corpo físico, a gente chama de somatizar, então somatizou no corpo físico. E aí pode ser por uma preocupação muito grande, pode ser uma preocupação com família, pode ser uma preocupação financeira, pode ser uma preocupação com relacionamento, né? Pode ser várias situações que fizeram ele
de alguma maneira, ter aquele sintoma. Mas isso é por muito tempo, certo? Então, ele chega lá no terapeuta e o terapeuta vai fazer uma avaliação com ele para entender aonde é que desencadeou, qual foi a origem que desencadeou aquela dor de cabeça. Né? E aí, gente, tem vários exemplos, né? Quando eu estava fazendo a pós de terapias holísticas, eu fiz a minha dissertação e tinha uma outra companheira, uma outra moça que estava fazendo a dela também, e ela estava fazendo justamente de dor de cabeça. Coincidentemente, tá? Eu acabei dando exemplo aqui, mas não era pensando nisso, mas me veio agora. E ela fez de dor de cabeça, e dentro das terapias holísticas, né? Então, por quê? Porque ela tinha tido vários casos de pessoas que procuraram ela, né, dentro da acupuntura, com dores de cabeça recorrente, pessoas que tinham dor de cabeça há mais de 7 anos. Imagina você ficar com dor de cabeça há 7 anos, né? É um ó, né? Muito tempo. E ela fez a dissertação dela, né, o TCC dela, baseado na questão da dor de cabeça, utilizando as terapias holísticas, e uma delas era a acupuntura, que também entra como terapia holística. Mas o que eu quero dizer? Que o terapeuta holístico, ele vai olhar não só o sintoma físico, que é o que o médico já faz e tem que fazer mesmo, tá tudo certo, a gente não descarta essa possibilidade, mas ele vai cuidar da onde foi que surgiu isso. Então, foi por uma preocupação? Então, aquela preocupação desequilibrou o meu campo mental, né? E aí, me desequilibrou mentalmente. Aquela preocupação, eu fiquei pensando demais, e aí eu desequilibro aonde? Meu corpo emocional. Eu vou desequilibrar minhas emoções porque eu me sinto inseguro ou insegura para dar conta, né, da parte de relacionamento, ou da parte financeira, ou dentro da área profissional, a pessoa está ali preocupada com a sua profissão, então ela vai desencadeando, né, desequilíbrio nesses corpos. Então, as terapias, elas vão atuar nesse lugar. Elas vão lá equilibrar o corpo mental, vai equilibrar o corpo emocional, porque aquelas emoções e aqueles pensamentos recorrentes geraram um sintoma físico, uma pressão na cabeça, certo? E aí essa pressão na cabeça gera a dor de cabeça no corpo físico. Mas ainda assim, a dor de cabeça, quando ela ainda é um sintoma, ela ainda não é crônica. E eu tô trazendo um exemplo para explicar um pouco das terapias, tá, gente? E a partir daquilo que essa pessoa não vai tratar, não vai no médico, não vai no terapeuta, não vai no psicólogo, não vai em lugar nenhum, a tendência é que ela acabe, com o passar dos anos, tendo uma dor de cabeça recorrente. Aí, ela, de verdade, somatiza uma doença psicossomática no corpo. Pois é, gente. Vai ficando pior, né? Por isso que a gente tá aqui, ó. Os terapeutas estão aqui para isso, né? Então, ela acaba somatizando ali uma doença literal no corpo. Aí, ela tem uma enxaqueca, eu conheço, já tratei de pessoas que tem enxaqueca, que é crônica também. É horrível, gente. A pessoa tem que ir pro hospital, tem que tomar medicação, né? Então, é bem complicado quando a pessoa tem esse tipo de sintoma. Mas aí, ela já instalou, já está no físico. Entenderam? Então, as terapias, elas complementam por quê? Porque você vai lá no médico, ele vai passar a medicação para você tratar o físico quando chega nesse ponto da doença psicossomática, certo? E o terapeuta, com as diversas terapias que ele tem, onde ele vai tratar você no todo, porque quando a gente fala de terapia holística, holístico significa holos significa inteiro. Então, ele não vai olhar você por partes, assim como a medicina. Ele vai olhar você na sua totalidade, né? Ele olha você de forma inteira. Então, ele vai complementar o tratamento do médico. Só que o bom é que a gente às vezes não precisa somatizar a doença no corpo, né, gente? A gente pode
chegar no terapeuta antes, né? Então eu comecei a sentir aquele desequilíbrio, aquele mal-estar, ansiedade, me sinto um pouco com muito medo, que é as crises de pânico, né? Ou simplesmente estou passando por uma fase de desequilíbrio mesmo na área do meu relacionamento, e isso a gente sabe que causa desequilíbrio na vida das pessoas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar orientação, né? Vai buscar ajuda, e as terapias, elas estão aí com um universo de terapias para poder te ajudar a tratar todas as áreas da sua vida. E eu nem falei do espiritual, por quê? Porque dentro das terapias holísticas, elas entendem que o corpo espiritual precisa tanto de apoio, de ajuda, quanto os outros corpinhos, tá? Porque se o seu corpo espiritual, a sua espiritualidade estiver em desequilíbrio, ela vai também desequilibrando todos os outros corpos que você tem. Desequilibra seu emocional, desequilibra o corpo mental. Hoje a gente vai ter que lidar com o vizinho aqui. É assim, né? Quando a gente faz ao vivo, infelizmente, tem que lidar com os barulhos. Mas vamos lá. Então, por isso que a gente tem tanta terapia. Porque a gente vai aprender terapias para a gente poder lidar com um todo. Por exemplo, não sei se tem aqui os colegas aromoterapeutas. Se tiver algum aromoterapeuta, dá um oizinho assim para mim aqui. Ou um reikiano, né? Então, todas essas terapias, elas vão trabalhar todos esses corpinhos que eu falei para vocês. A aromaterapia vai fazer a mesma coisa, né? Você tem óleos essenciais que equilibram o corpo emocional da pessoa. Se é uma pessoa pegar a ansiedade, que é uma coisa muito simples. Simples não, né, gente? Tem muita gente que tem. Essa pessoa, ela tem uma ansiedade. Os óleos essenciais, eles vão ajudar na ansiedade, vão ajudar a dar uma trégua no campo mental, porque ela fica ali, né? Vai direto lá na parte do cerebelo mesmo, né? Então ela vai agir mesmo na parte física e ela vai ajudar a ter uma sensação no corpo de bem-estar. Então todas as terapias, elas vão proporcionar isso é fato, tá? É só a aromaterapia, o reiki também, os cristais também, né? A cromoterapia também. Então, essas terapias que eu tô trazendo para vocês, todas elas vão adentrar todas as áreas dos nossos corpinhos. O floral de Bach também, né? Então, a gente tem uma série de terapias que nos ajudam a nos equilibrar. A gente não tá equilibrando uma parte só. Estamos equilibrando todas. E aí, tudo bem, e vocês falam, tá, mas e o baralho? Né? Onde é que o baralho entra nisso e como é que eu faço então para atender todos os meus clientes a partir disso? Eu fiz toda essa introdução para a gente primeiro entender essas terapias holísticas, porque aqui eu não sei se todo mundo é realmente terapeuta, certo? E depois disso, o baralho, ele eu falei isso para vocês nas outras lives, mas assim, sempre vale a pena a gente trazer isso com muita força, né? Que o baralho cigano, para mim, ele é a porta de entrada das terapias. Por que eu falo isso? Ele é a minha terapia principal. Contei um pouquinho da história para vocês ontem, como é que ele chega na minha vida, né? E essa terapia, o baralho, ele traz a diagnóstica. Então, eu consigo ali, através das cartas, e aí a pessoa não tem como negar, né? Porque tá saindo nas cartas ali, onde ela está em desequilíbrio. Ontem mesmo, eu fiz uma leitura para uma pessoa, né, um homem, e aí saía ali que na questão de relacionamento, né, ele ainda tinha a outra família como família principal dele. E aí é só para vocês entenderem um pouco o contexto, para não ter nenhum tipo de julgamento também em relação ao rapaz, né? Ele já estava separado há 2 anos e ele estava se relacionando com uma outra pessoa, tudo certo aí, né? Tudo ok. Mas no jogo saía que quando ele pensava na questão família e no cônjuge, ele pensava na ex-esposa. E não era por maldade, não era porque ele não gostava da atual companheira.
é justamente porque foram anos no qual ele esteve com aquela companheira como sendo a cônjuge dele, como sendo família dele, onde ele constituiu realmente a família, né? Onde ele tem os filhos, né? Os 3 filhos que ele teve, entenderam? Então, ali dentro, né? No sentido do mundo interno dele, no psiquismo dele, ele tinha isso. Só que ele falava assim pra mim, não, mas eu já tô trabalhando isso, já cortei isso. Aí a carta continuava falando que tinha ali. Porque a carta, ela vai falar, gente. Ela vai trazer o que está no mais íntimo da pessoa. E às vezes nem a pessoa sabe. Ele não entendia, ele não tinha muita noção de que isso ainda era forte nele. Entenderam? Né? Aí, no final, ele fala, não, é verdade, tem razão, porque quando eu penso mesmo assim, mas eu quero... Porque, na verdade, ele queria muito que ficar com a outra companheira, óbvio, né? Normal isso, natural também. Mas, o que eu quero dizer? Que o baralho, a gente consegue entender a queixa real da pessoa, onde está ali, né? Que lugar que está o desequilíbrio, onde é que realmente ela precisa melhorar e trabalhar. E aí você consegue trazer o conselho para a pessoa. E se for um caso onde está causando para ele grandes problemas, né, desequilíbrios físicos, aí você consegue indicar então as suas terapias, certo? Então, vamos lá, né? Vou pegar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo não tem muito tempo. E as terapias que eu tenho feito, utilizado, né, para atender as pessoas que me procuram, né? Eu fiz atendimento com algumas pessoas e é muito interessante porque dessas pessoas vieram outras pessoas, nem fui procurar, viu, gente? Né? Então veio primeiro uma cliente e essa cliente tinha muitas crenças limitantes, muitos padrões de pensamentos repetitivos. Quando essas pessoas chegarem para vocês, vocês já sabem que vocês vão precisar ajudá-la muito mais do que uma simples conversa. É claro, né, gente? A terapia que a gente trabalha verbalmente ajuda, mas ajuda aonde? Na parte intelectual, né? Quem é intelectual, quem é o racional, ok. Mas e o restante? Né? Que nem é o caso que eu vou chegar agora, né? Então, a moça entendia tudo muito bem intelectualmente. Ela falou, não, é isso mesmo, tem razão, é verdade. Mas, o que ela fazia com as emoções? Ela jogava para debaixo do tapete. E aí, o corpo mental dela, né, a razão dela, estava invalidando aquilo que ela sentia. Certo? Por questões de crenças limitantes, por padrões de pensamentos repetitivos, né? Então, estava invalidando tudo aquilo que ela sentia. Ao ponto de chegar num ponto da vida que você não tem mais como negar aquilo. Que é o que estava acontecendo com ela. Ela falou para mim assim, se eu não fizer nada, eu vou surtar. Porque eu não consigo mais segurar isso dentro de mim. Gente, isso é muito, muito forte. Né? É muito forte. Né? Então, aí é onde a gente entra com as nossas outras terapias. Então, você vai utilizar as terapias que você tem. Seja a aromaterapia, o reiki, os cristais, a cromoterapia que eu falei pra vocês aqui. Hoje a gente tem uma infinidade de terapias, né? Eu não vou... Às vezes a gente não consegue lembrar de todas elas, mas hoje o que mais a gente tem temos o Conindu, tem a mesa radiônica, a mesa quantiônica, né? A gente tem uma série de ferramentas que hoje você pode ajudar e você vai ajustar. Você fala, nossa, eu tenho uma terapia aqui que vai ajudar muito você nesse sentido. Então você ajusta para aquela situação, para ajudar a pessoa naquele sentido, né? E hoje, como eu busco muito conhecimento nas terapias, porque é uma área que eu gosto bastante,
eu tenho toda uma linha de tratamento, porque eu fui buscar também uma especialização nessa área, que eu inicio com a mesa quantiônica. A partir daí a gente entra com um trabalho onde você vai trabalhar todas essas energias que estão atrapalhando, das que eu estou falando para vocês, que vem de tudo que é lugar, que vem do emocional, que vem do espiritual, que vem do mental, que a gente chama de humanometria. Depois a pessoa, no meu caso, tá? Eu tenho uma terapia chamada taquiostoque, onde você vai trabalhar os órgãos da pessoa. Se existe desequilíbrio na parte orgânica, você vai trabalhar a parte orgânica dela. Para vocês verem a evolução das terapias, né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas tem. Onde a gente faz uma reprogramação celular através dessa terapia, né? Como se você tratasse daquele órgão em específico da pessoa. Ah, então é minha cabeça, sinto muita dor. Então a gente vai tratar só a cabeça da pessoa naquele momento, né? Vai fazer toda a parte de reprogramação celular e a pessoa vai voltar ali com a cabeça dela um pouco mais equilibrada, né? Então são várias sessões dessas, que aí a gente consegue ver tudo isso na mesa. Depois a gente tem uma outra terapia, e aí essa parte da taquiostoque, ela é o corpo físico. A humanometria que eu falei pra você, que a gente depois, antes da taquiostoque, é o corpo espiritual. Então, ó, fiz a mesa, tratei o corpo espiritual, que é a humanometria, estou tratando o corpo físico, a taquiostoque, e aí a gente vem pra TDR, que a gente chama do tratamento das nossas emoções. Todas elas têm reprogramação celular, porque a gente acaba tendo informações que ficam nas nossas células. Por isso que as terapias hoje estão muito mais avançadas, porque elas ultrapassam a fala. Não é só falar que cura, a gente precisa ir um pouco além. Então, com a TDR, você vai trabalhar o corpo emocional, porque o corpinho emocional, ele só vibra, né? E aí a gente tem a regressão, que vai trabalhar o corpo mental. E aí eu encerro com o baralho. Então, é uma linha de tratamento completa para você trabalhar o todo, né? O holos, né? O inteiro da pessoa. E como que a pessoa chega? Ela chega pelo baralho, né? Ela vai chegando pelo baralho. Então, o baralho traz pra gente essa possibilidade de você entender o que é de fato que o seu cliente precisa. E eu não vou que estou aqui que primeiro, né? Por quê? Porque você vai oferecer suas terapias para quem realmente precisa, e você sente isso na análise que você faz com as cartas, né? Quando eu falo, por isso que eu trago para vocês a questão da gente se manter íntegro naquilo que a gente faz, responsável por aquilo que a gente está fazendo, né? É exatamente isso. Então, e a pessoa, ela sente, porque ela fala, eu preciso disso, né? Eu preciso desse tratamento. E estou nessa... Então, tem várias pessoas que já estão se tratando comigo, né? E elas já estão tendo muitos resultados, e eu não tô aqui divulgando essas terapias, tá, gente? Não é isso. Tô aqui trazendo para vocês que é muito possível de vocês trabalharem com diversas terapias e utilizar a sua terapia principal como sendo o baralho cigano, como eu tenho feito, e tendo resultados incríveis aí com os seus clientes, né? Porque aí você consegue trazê-los para suas terapias, porque ninguém é obrigado a conhecer todas as terapias, né? Eu falei para vocês que tem um mundo de terapias hoje, só que elas ficam sabendo quando elas chegam para fazer a tiragem de cartas comigo. E eu só passo essa linha de tratamento quando eu sinto, quando vem nas cartas que a pessoa vai precisar, né? Aí eu falo, olha, então existe esse tratamento também. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas, elas ficam tão desesperadas quando você faz uma leitura e aí você fala, nossa, vai precisar tratar o emocional, você vai precisar se cuidar, vai precisar buscar tratamento. E ela fala, onde eu vou cuidar, onde eu vou buscar isso?
Tô falando isso pra vocês por quê? Porque lá atrás, né, quando eu trabalhava só na psicologia e eu atendia com o baralho cigano, eu sentia falta disso. E aí as pessoas saíam ali da minha sala com a leitura de baralho, com várias indicações que elas tinham que fazer, né? Porque o baralho traz isso pra você, olha, então você vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, vai indicar pra pessoa que ela vai precisar buscar tratamento. E aí ela ia buscar fora, né? E aí você não sabe se aquilo estava dando resultado ou não pra ela. Exato. Hoje, a área de terapia complementar. E eu fui buscar, então, essas terapias. E claro, né, quando eu comecei a fazer a pós, eu fiz uma pós em terapias holísticas, né, eu sou formada. Aí você vê a riqueza que isso é, né, e quanto isso foi transformando os meus atendimentos e, de verdade, consegui ajudar, contribuir muito mais com as pessoas, né, dentro desses atendimentos. Então, para a gente poder ver o universo que essas terapias trazem. Isso não invalida o tratamento medicamentoso, em nenhum momento a gente fala isso, em nenhum momento a gente promete cura, porque a gente sabe que a cura vem da medicina. Mas nós, quanto terapeutas, nós podemos ajudar nessa cura, que são as terapias complementares, né? Você complementa ali o tratamento. E se a pessoa chega antes de ter aquela doença no físico, ela tem grande chance, sim, de harmonizar aquilo nela, porque não chegou no físico ainda. Então, ela está só no energético. E o fato de estar só no energético, isso ajuda ela a se equilibrar. E aí, ela não precisa sofrer uma doença física. Né? Já conheço pessoas que têm diabetes, que é de fundo emocional, porque amargou muito pela vida, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma amiga minha, a gente trabalhava, nós tínhamos tínhamos vários trabalhos, projetos juntas, né? E foi uma fase muito boa, a gente vivia fazendo os projetos, então o nosso escritório era na rua, porque a gente ia os projetos eram em escolas, então a gente tinha que estar se movimentando o tempo todo. E nessa sofreu uma ilusão amorosa tão grande, comprado um apartamento, e aí os anos foram passando e ia ficando extremamente triste porque ela queria ter filhos, né? E a idade vai chegando, né, gente? Quem é mulher aqui sabe do que eu tô falando, né? Então a idade vai chegando, ela tava lá com seus 30 anos, foi chegando 31, 32 e nada, né? E ela começou realmente a amargar a vida, né? Então a vida começou a perder a docilidade, né? Então ela foi ficando muito mais amarga com as situações, muito sofrimento, né? Porque ela achou que ela não fosse encontrar mais ninguém e que não fosse realizar o sonho dela, que era ter filhos. E ela era uma ótima profissional, ainda é já, porque ela não morreu, ela tá viva, né? Ela é uma ótima profissional, também psicóloga, né? E conclusão, no período que nós trabalhamos juntas com esses projetos, ela descobriu que ela acabou, né, adquirindo aí, somatizando uma diabetes no corpo físico. Aí é lógico, quem tem diabetes sabe que não é fácil. Eu sei que hoje a gente tem um monte de medicação para poder tratar, né? Na época que isso aconteceu com ela, eu não estava nas terapias holísticas, tem muitos anos isso, e ela, infelizmente, pagando aí essa energia, só para vocês entenderem, né, como essas coisas vão somatizando o nosso corpo. São anos de decepções, desilusões, medos, angústias, que vão somatizando doenças no nosso corpo. Por isso que a gente tem que tratar de forma que a gente não chegue a ter uma doença mesmo, né? Mas hoje, gente, só para resumir, ela casou com uma outra pessoa muito bacana também e já tem filhos. Né? A história é feliz, o final é feliz, né? Deu tudo certo, mas depois de anos. E é lógico que aí foi de brinde, infelizmente, a diabetes. Mas hoje ela trata muito bem. Deixa eu só olhar aqui agora. Tá. Bacana que consegue acompanhar o cliente exato.
é que dentro das terapias holísticas a gente consegue ter esse acompanhamento. Esse tratamento que eu falei para vocês, que a partir do baralho cigano, para quem necessita mesmo desse tratamento, a pessoa fica comigo em torno de 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Né? É isso mesmo, são 12, 13 sessões de tratamento. Então, dessa forma, você consegue, respondendo até uma pergunta de ontem, né, dos clientes recorrentes, né, então você consegue ali ter clientes recorrentes, né, você consegue ofertar as suas terapias para os seus consulentes e acompanhar de fato se aquele tratamento vai ser eficaz para ele ou não. Lógico que quando você oferece, é na tentativa, né, e com certeza, tendo isso, o que vai realmente ajudá-lo, né? Dessa forma que a gente trabalha. E aí você consegue acompanhar o seu consulente pelo menos por 3 meses. E aí você tem ali essas pessoas por esse período. Então, quando você faz um trabalho bem feito, automaticamente isso gera resultado na pessoa e ela gera também gratidão. Uma das coisas que a gente precisa entender que dentro dessas terapias existe um sentimento de gratidão muito grande, porque o terapeuta ele se doa o máximo que ele pode, porque é o desejo dele promover a transformação na vida do outro. Mas é lógico que ele não pode desejar essa transformação mais do que o próprio consulente, né? O consulente tem que desejar mais a cura do que você, porque você vai ser o mediador dessas terapias na vida dele, mas é ele que vai também se transformando e vai mudando nesse percurso. A ideia do tratamento é justamente essa, né? Onde você oferece as suas terapias e o seu consulente ele vai também expandindo, crescendo, entendendo por que aquilo foi somatizado no corpo dele, por que de alguma forma ele causou aquele desequilíbrio no corpo dele. Dessa forma ele vai expandindo, vai ganhando consciência daquilo. Então aí você fez realmente o seu papel quanto terapeuta, porque aí você conseguiu ajudar a pessoa a ter autoconhecimento, né? Entender qual que é o percurso dele. Quando você faz isso, você realmente ajudou alguém, né? Deixa eu ler mais uma perguntinha aqui. Como você consegue usar as outras terapias além do baralho cigano? Então, é exatamente dessa forma, né? Então, o baralho cigano, ele é a minha terapia principal, é a minha paixão, como vocês sabem, não é novidade, eu sempre falo aqui pra vocês, né, que eu gosto muito do baralho cigano, tem uma conexão muito grande com as cartas. Vou mostrar elas pra vocês, porque é sempre muito bom a gente olhar pro baralho, né? Tem uma conexão muito grande com as cartas, né? Eu gosto muito dos símbolos que elas trazem, até porque eu sou psicóloga junguiana, e a psicologia junguiana trabalha muito com os arquétipos, e as cartas trazem essas possibilidades de arquétipo, né? E eu tenho as outras terapias, porque dentro da minha caminhada como psicóloga, eu atendia lá o meu paciente, e eu sentia que eu podia ir além, e é verdade, gente, isso. Né? Eu tinha uma sensibilidade grande, às vezes eu ficava vendo ali o campo energético da pessoa, ficava vendo a aura dela, aí eu via que a aura dela estava meio adoecida, e aí você fala assim, como é que eu vou falar para esse paciente que ele vai precisar tratar outras coisas aí também, né? Que ele vai falar, mas como é que você tá vendo isso? Né? Eu, lógico, eu usava a psicologia para trazer essa possibilidade, mas eu comecei a sentir na minha prática que eu precisava de outras terapias para poder complementar o meu atendimento, para ter mesmo essa totalidade. Aí foi quando eu comecei a buscar, né? Então eu fui estudar, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu fui lá, fiz uma pós em terapias holísticas de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, para entender todas as terapias e me qualificar e ter
o conselho que a gente chama de CRT, que é o Conselho Regional de Terapeutas. Então, eu tenho o CRP, que é de psicólogo, e eu tenho o CRT, né, de terapeuta, que aí você pode atuar como terapeuta, né? Para trazer essas terapias para o meu consulente. Então, quando ele chega, eu faço a leitura do baralho cigano para ele, e se tiver ali nas cartas apontando que ele está em desequilíbrio na área profissional dele, por quê? Porque ele não ama o que ele faz, não gosta daquilo que ele faz, e ele está adoecendo por conta daquilo, aí você fala, você vai precisar de um tratamento a mais, você pode sair do seu trabalho agora? Ele fala, não, Tânia, agora eu não posso. Então, você vai aguentar mais quanto tempo? Ele fala assim, olha, eu não sei, mas eu vou precisar porque eu ainda não sei para onde eu vou, né? Então, ele vai precisar de uma ajuda para ele poder aguentar aquele período até ele se decidir naquilo que ele vai fazer. Porque a melhor situação é que ele faça a escolha. Mas a gente entende hoje, na prática, que não é fácil fazer a escolha assim. Eu fiz a escolha, né? Quando eu estava lá em CLT, mesmo sendo psicóloga, eu entendi que eu podia ajudar muito mais na onde eu estava como terapeuta, né? Ali como CLT eu era poldada, não podia falar de determinadas coisas energéticas, e eu adoro falar disso. E eu sabia que aquelas pessoas, elas estavam sofrendo por conta disso. Agora, imagina você saber que a pessoa está sofrendo por conta daquela situação e você não pode falar, né? Então, levei anos também para ter coragem e decidir de verdade o que eu queria da minha vida, né? E aí eu tive que fazer uma escolha, como todo mundo na vida tem que fazer. Tem que fazer não, todo mundo na vida em algum momento vai fazer, né? E aí eu fiz uma escolha. Foi fácil? Claro que não, né? É simples? Sim, é só você falar, não quero, quero, né? Quero, não quero. Mas é fácil? Claro que não, né? Porque isso implicava não só uma escolha que era para mim, mas para minha família, para os meus filhos, né, para o meu companheiro. Então eu tive que fazer uma escolha difícil, que era largar o CLT, porque na verdade eu estava começando a adoecer já, estava adoecendo já, só estava o meu corpo lá, minha alma já estava em outro lugar, estava onde eu gostava de estar, né, fazendo aquilo que eu gostava. E eu já não me sentia mais lá. Não sentia, eu chorava. Imagina você ir para um local, para o trabalho, onde você chora, onde você fica passando mal. As pessoas que estão lá também não têm culpa disso, né? Somos nós responsáveis por isso. E aí, eu fiz essa escolha. É lógico que não foi fácil, né? Porque você tem que segurar, né? Você fala, bem, agora você fez a escolha, agora você segura aí o BO. E a gente teve que segurar por um período grande. Mas eu não me arrependo, né? Não me arrependo, porque o resultado ele aparece quando você realmente está afim de fazer aquilo, quando você se dedica de verdade, você fala, não, é isso que eu quero para minha vida, né? O resultado aparece. Então eu sinto hoje que eu estou vivendo aquilo que eu pensei lá atrás, mas eu só estou podendo viver isso hoje porque eu fiz a escolha lá atrás. Aí você fala, mas eu não quero passar por esse momento de sofrimento. Ora, mas é uma escolha. Eu também não queria, mas lá estava muito mais sofrido do que passar por esse momento de sofrimento, né? Então são escolhas que a gente tem que fazer na vida, não tem jeito. E aí quando você vê o resultado, você fala, nossa, valeu a pena. Porque hoje eu trabalho com aquilo que me dá muito prazer, né? Que são as cartas, que são as terapias. Eu sinto que eu alcanço muito mais a vida das pessoas com qualidade, trazendo para elas equilíbrio em todas as áreas da vida delas, né? Muito mais do que antes. Mesmo eu também fazendo ali o meu papel, mesmo atuando dentro da minha profissão. Mas hoje eu sinto muito mais liberdade de fazer tudo isso. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Todo cartomante tem seu cigano? Vou até tomar uma água agora. Então vamos lá, né? Eu dou curso de baralho cigano presencial já há muitos anos, né? O online eu entrei
recentemente, né, do ano passado para cá. É isso? Bem, de qualquer forma, assim, no presencial já dou aula há bastante tempo. As pessoas que passaram, né, no curso comigo, a grande maioria tinha. Tem, né? Tem cigano. Né? Obrigatoriamente eu tenho que ter? Não. Né? Tudo é por sintonia, por frequência, e as pessoas, obviamente, elas buscaram esse caminho porque elas tinham já essa energia. Mas eu já peguei outros alunos ao longo da história, né? Acho que foi uma ou duas só, que não tinha, e tá tudo certo. Ah, então ela não lê? Claro que lê. Né? Com certeza lê as cartas. Porque as cartas, elas estão ali para serem lidas, elas querem que você leia. Elas são arquétipos, elas são energia. Então ela está ali para você fazer isso. Ah, mas aí ter um cigano então é melhor ou pior? Não, não é nem melhor nem pior. O fato é, se você tem um mentor espiritual, obviamente, você sente a intuição muito maior, né? Você sente a conexão com essa entidade. Mas nem sempre ele que vai ler as cartas para você. A responsabilidade de ler as cartas são suas. Ele já sabe. Quem não sabe é você. Então é você que tem que ler. Então a facilidade é fácil, né? De novo, a gente está no simples e fácil de novo, né? É simples, mas não é fácil. Então, a questão é, as pessoas que me procuraram nessa vida já, todas elas, como eu falei pra vocês, sim, elas tinham ciganas, às vezes tinha cigano e cigana, e também já peguei alunos que não tinham e são excelentes oraculistas, né? Trabalham com essa ferramenta e são muito bem. E tinha aqueles que nem sabia que tinha cigano e descobrem isso também no curso. Se percebem com mais uma ferramenta, você fala, nossa, que sensibilidade maravilhosa que eu tenho. E utiliza isso lindamente na sua vida. Né? Então depende da maneira como você enxerga as coisas. Né? Porque eu sei que dentro de isso faz com que a gente fique limitado a crenças religiosas. E o baralho, ele não está dentro de uma crença religiosa, por mais que ele chegue aqui no Brasil, a gente já conhece um pouco essa história, né? Ele chega aqui no Brasil e ele adentra aí os cultos afros brasileiros, mas o baralho em si, quando você pensa na questão mundial, ele não tem conexão nenhuma com religião, não tem. E aí eu até quero fazer um desabafo aqui com vocês, porque as pessoas às vezes me procuram por conta, porque ela lê carta, então ela deve fazer trabalhos. Já viram falar? Você faz trabalhos de amarração? Não. Nem pensar. Jamais. Né? Não é isso, né? Então a gente vai desmistificando o que é o baralho no mundo, né? A gente vai trazendo para as pessoas um pouco mais de luz, entendendo que o baralho, da forma que eu trabalho, é dentro de uma linha terapêutica, né? Onde ele vai agregar. Não estou falando que a questão lá do trabalho, para algumas pessoas, não seja importante. Não é o que eu acredito, nem o que eu concordo. E o baralho está dentro de um outro raciocínio, né? Ele vai trazer pra gente orientação, ele vai trazer possibilidades da gente conhecer um pouco mais das nossas emoções, dos nossos pensamentos, pra gente se compreender no mundo, pra gente tirar dúvidas, mas principalmente para a gente poder trabalhar também a nossa energia. Ele é uma ferramenta diagnóstica, como eu falei para vocês. Ele é muita coisa boa, né? Então, claro que cada um vai usar do jeito que quiser, certo? Mas a maneira como eu utilizo aqui é nesse formato mais terapêutico da coisa, né? Eu tenho embasamento do Jung, né? Carl Gustav Jung, que estudou o tarô e estudou o baralho, né? Então ele estudou os arquétipos desses oráculos, porque ele entendeu que era importante para o mundo, porque todo mundo procura. A pessoa pode procurar
de forma muito clara, dizendo eu vou mesmo num tarólogo, ou vou num cartomante, ou agora a gente chamando de terapeuta oracular, né? E tem gente que vai na surdina, que não quer que ninguém saiba, mas todo mundo vai, em algum momento alguém vai. Então é bobagem isso, né? A gente precisa entender que hoje nós somos uma profissão, né? O cartomante, o tarólogo, né? O terapeuta, ele é um profissional e precisa ser respeitado, né? Nesse sentido. Então, deixa eu ver mais aqui para você qual é a maior importância do baralho na vida das pessoas. Eu acho que eu respondi, mas vamos lá, né? Qual é a maior importância do baralho na vida das pessoas? As pessoas, elas sempre vão utilizar, e eu não tô falando de agora. Se você for, né, pensar na história, a humanidade usou os oráculos sempre. A importância das cartas, ela é grande, que nem todo mundo realmente dá o braço a torcer, né? Mas grandes líderes que nós tivemos no mundo recorreram aos oráculos. Pois é, tá? Recorrer às cartas. Quando a gente pensa lá na Madame Lenormand, a nossa taróloga, astróloga, né, francesa, da onde o baralho surge aí também, né, a origem do baralho, mas não é lá, tá, gente? Em outro momento eu conto pra vocês a história. Madame Lenormand, ela lia para grandes pessoas respeitadas da corte. Todo mundo ia lá se consultar com ela. Ela fazia astrologia, ela lia com as cartas, ela lia com vários tipos de baralho. Não era só o baralho cigano. Então ela utilizava vários tipos de baralhos para sua leitura. E outra coisa, ela usava borra de café para poder interpretar. Então ela era completa, né? Ela tinha várias terapias. Ela já era uma terapeuta holística, gente. Olha que legal. Ela já usava todas as terapias lá no atendimento dela, que é possível também você usar todas as terapias no seu atendimento. Por exemplo, com o baralho cigano, quando eu entro na linha de tratamento, eu uso a cristaloterapia dentro do baralho, eu uso a radiestesia junto com o baralho também, eu uso a cromoterapia, eu uso a concepção dos chakras, porque você tem que ter isso como base para você poder tratar a pessoa. Eu uso tudo isso num método só, que é as cartas. Então, é um pouco do que ela fazia, né? Ela utilizava todas as suas terapias ali para poder trazer o quê? O conselho para o seu consulente. Ela atendia, por exemplo, Napoleão Bonaparte na época e a esposa dele. Então, eram líderes na época e eles consultavam as cartas. Então, a gente consegue entender que o baralho tem muita importância na vida das pessoas, né? É que algumas pessoas, às vezes, não entenderam ainda. Talvez não chegou para elas ainda, mas uma hora vai chegar. Bem, queria já agradecer todo mundo. Deixa eu ver se vai ter mais alguma pergunta. Coloquem aqui se tem mais alguma questão. Vou tomando minha água. Agradecendo, então. Gratidão também. Agradecendo, então, hoje a galera aqui, né, que participou da live. Muito bom, muito obrigada, né? Amanhã nós vamos para mais uma live, só que vai ser no horário noturno, das 20 horas. E aí eu espero vocês lá nesse horário, esse horário das 3. É pra gente sentir um pouco também o público daqui desse horário, né? E às das 20 horas a gente volta pra nossa live no horário padrão, tá? Das 20 horas. Também pelo Instagram e aqui também pelo YouTube. Gratidão todo mundo, abraço pra vocês. Boa tarde aí, galera. Até mais. Tchau, tchau.